Uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal veio para reorganizar um pouco as regras sobre reeleição no Brasil. Hoje, a gente vai entender como um mandato de apenas 8 dias, que foi assumido por causa de uma decisão judicial, quase acabou com a carreira política de um prefeito e, no fim das contas, criou uma nova regra que vale para o país inteiro. Pois é, a grande pergunta que chegou lá no Supremo foi essa. O mandato tampão, super curto, assumido sem querer, pode ser contado como um primeiro mandato inteiro? E com isso, claro, impedir uma reeleição lá na frente? Pode parecer um detalhe, uma coisa técnica, mas as consequências disso, como a gente vai ver, são gigantescas. Então, vamos aos fatos. Para a gente entender bem a decisão do Supremo, primeiro a gente precisa mergulhar no caso concreto que deu origem a toda essa discussão. Olha só, essa história toda envolve o Alan, que era vice-prefeito lá na Paraíba. Em 2016, faltando menos de 6 meses para a eleição, o prefeito titular foi afastado por uma liminar, uma decisão provisória, e o Alan, como vice, teve que assumir. O detalhe é que ele ficou só 8 dias no cargo de prefeito, porque essa liminar foi derrubada. No mesmo ano, ele se candidatou e foi eleito prefeito. Em 2020, tentou a reeleição e ganhou de novo. Só que aí é que veio o problema. A Justiça Eleitoral olhou para trás e disse, opa, aqueles 8 dias lá em 2016 contaram como um primeiro mandato. E com isso, a reeleição de 2020 seria, na verdade, uma tentativa ilegal de um terceiro mandato. E foi aqui que o debate jurídico pegou fogo. De um lado, a gente tinha a interpretação super rigorosa da Justiça Eleitoral. Do outro, a defesa do prefeito. Vamos dar uma olhada nos argumentos de cada lado. A Justiça Eleitoral, incluindo o TSE, adotou uma linha bem dura, bem literal. Para eles, a regra da Constituição era clara. Se um vice assume o lugar do titular nos 6 meses antes da eleição, não importa por quanto tempo, esse período já conta como um mandato inteiro para fins de reeleição. Fim de papo. Já a defesa dizia que isso era totalmente desproporcional. Poxa, a substituição foi por ordem judicial, foi involuntária, durou pouquíssimos dias e ainda por cima a decisão foi revertida. Não deu tempo nem de usar a máquina pública para se beneficiar, que é justamente o que a regra da reeleição quer evitar. Bom, com esse impasse criado, o caso, claro, foi parar no Supremo Tribunal Federal. A pergunta que não queria calar era, e agora? Como é que o STF ia resolver essa questão? E a resposta veio e foi bem direta. O STF reverteu a decisão da Justiça Eleitoral. Decidiu a favor do candidato, ou seja, permitiu que a reeleição dele fosse validada. Mas o Supremo foi além. Ele não só resolveu o caso específico do Alan, ele fixou uma tese com repercussão geral. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essa regra agora vale para todos os casos parecidos no Brasil. A tese diz, basicamente, que assumir o cargo por uma decisão judicial provisória não definitiva não conta como mandato para reeleição. O mais interessante agora é entender os porquês, os fundamentos que levaram o STF a criar essa nova regra. Certo. Então, por que o STF pensou diferente do Tribunal Superior Eleitoral? A decisão foi baseada numa análise bem cuidadosa de alguns conceitos e princípios da Constituição. Vamos a eles. O primeiro ponto-chave foi uma distinção fundamental: a diferença entre substituição e sucessão. A substituição, que foi o que aconteceu no caso, é algo provisório, temporário. Acontece quando alguém se afasta por um tempo, tipo numa licença. A ideia é que o titular vai voltar. Já a sucessão é outra história. Ela é definitiva, permanente. Acontece quando o cargo fica vago de vez, por exemplo, em caso de morte, renúncia ou uma cassação que já não tem mais recurso. Então, o STF entendeu que o caso do Alan foi uma mera substituição provisória e não uma sucessão definitiva no cargo. Além disso, o STF se baseou em princípios constitucionais muito importantes. Primeiro, o da razoabilidade. Poxa, vamos combinar. Tratar 8 dias como se fosse um mandato inteiro de 4 anos é desproporcional, não é razoável. Segundo, as regras que restringem direitos, como as que definem quem não pode ser eleito, devem ser interpretadas de forma bem restrita, sem ampliar o alcance delas. E talvez o mais importante, o objetivo da lei, que é impedir o abuso de poder e o uso da máquina pública para ganhar eleição, não foi nem de perto atingido num período tão curto e tão instável. No fim das contas, a decisão acaba protegendo a soberania popular, ou seja, a vontade do eleitor que foi expressa nas urnas. Ok, mas na prática, como é que fica o cenário a partir de agora? Quando que a passagem de um vice pela cadeira de prefeito ou governador conta como mandato e quando não conta?
Esse quadro aqui ajuda a gente a visualizar perfeitamente o cenário. Se o afastamento do titular for voluntário, como uma viagem, por exemplo, a regra antiga do TSE continua valendo. Se acontecer nos últimos 6 meses antes da eleição, conta como mandato. Se for por um motivo definitivo, como morte ou renúncia, também conta. A grande mudança, a grande novidade está aqui, olha, na segunda linha. Quando a substituição acontece por uma ordem judicial provisória, como uma liminar, ela não conta como o primeiro mandato. E isso vale mesmo que aconteça dentro daqueles 6 meses críticos antes da eleição. Essa é a nova regra que o STF estabeleceu. E isso tudo nos deixa com uma reflexão importante para o futuro. Ao criar a secessão, se baseando em princípios como razoabilidade e proporcionalidade, será que o STF está abrindo uma porta? Uma porta para, quem sabe, reavaliar outras regras de inelegibilidade de uma forma menos literal, mais focada no propósito real da norma? Fica aí a pergunta para o futuro do nosso direito eleitoral.